Miguel tinha 22 anos em janeiro de 1856. Era escravo doméstico. Trabalhava na Casa Grande, não nos cafezais sob o sol assassino do Vale do Paraíba. Deveria se considerar sortudo, era o que outros escravos diziam. Você trabalha na sombra, Miguel. Come melhor. Não quebra as costas na lavoura. Não leva chicote todo dia. Mas Miguel sabia que sorte era conceito relativo quando você era propriedade de outro ser humano. Tinha a pele da cor de mogno polido, olhos castanhos escuros que pareciam ver através das pessoas, cabelo cortado rente porque a baronesa não gostava de negros despenteados servindo em sua casa, músculos definidos de anos carregando peso, malas, móveis, baús pesados que chegavam de importação. Era alto, 1,78 m, o que era incomum para homem nascido escravo, já que a desnutrição geralmente impedia crescimento completo. Mas a mãe de Miguel, Benedita, tinha sido cozinheira. E cozinheiras conseguem garantir que seus filhos comam melhor que outros escravos, mesmo que seja apenas sobras. Benedita tinha morrido quando Miguel tinha 10 anos. Não de fome, não de chicote, mas de doença que começou simples e se transformou em algo devastador. Tinha começado com tosse que não passava, depois veio febre, depois sangue na tosse, depois fraqueza tão grande que ela não conseguia mais levantar da esteira na senzala. Não chamaram médico. É só negra doente, disse o feitor. Vai passar ou vai morrer. De qualquer jeito, tem outras cozinheiras. Benedita morreu em 2 meses. Tuberculose, provavelmente. Miguel, com 10 anos, a viu definhar. A viu tossir sangue. A viu delirar nos últimos dias, chamando por nomes que ele não conhecia. Provavelmente família dela na África, ou parentes vendidos para outras fazendas. No último dia, ela o segurou com força que não deveria ter. E sussurrou: Você é mais que isto, meu filho. Você é mais que o que eles dizem que você é. Lembre-se disso, sempre. E morreu. Miguel nunca esqueceu aquelas palavras. Depois da morte de Benedita, Miguel foi adotado informalmente por Maria das Dores. Maria era a escrava doméstica mais velha. Tinha 40 e poucos anos. Tinha chegado da África quando era criança. Falava português com sotaque que nunca desapareceu completamente. Era mucama da baronesa, responsável por cuidar das roupas, dos quartos, de todos os detalhes domésticos que mulheres ricas delegavam para suas escravas. Maria tinha tido 3 filhos, todos vendidos quando eram crianças. O barão anterior, pai de Augusto, tinha precisado de dinheiro e tinha vendido vários escravos jovens. Ela nunca mais os viu. Não sabia se estavam vivos ou mortos. Então, quando viu Miguel órfão, sozinho, perdido, tomou-o como filho. Não oficialmente, não legalmente, mas no coração, e fez algo perigoso, algo que podia resultar em punição severa se descoberto. Ensinou Miguel a ler. Era crime ensinar escravos a ler. Lei de 1835 proibia explicitamente a instrução de escravos. A lógica era simples. Escravos alfabetizados eram escravos perigosos. Podiam ler sobre revoltas em outros países, sobre ideias abolicionistas, sobre direitos que lhes eram negados. Conhecimento era arma, e armas na mão de escravos assustavam senhores. Mas Maria das Dores não se importava com a lei dos brancos. Sua mãe me pediu antes de morrer, disse a Miguel. Pediu para que eu garantisse que você fosse mais que só braços para trabalhar. Então vou te ensinar, mas tem que ser segredo. Se alguém descobrir, nos vendem, ou pior. Durante 5 anos, dos 10 aos 15, Maria ensinou Miguel em segredo. Tarde da noite, quando todos dormiam, usando vela roubada e livros velhos que a baronesa jogava fora. Livros com páginas rasgadas, capas manchadas, mas ainda legíveis. Começaram com o básico: alfabeto, sílabas, palavras simples. Miguel aprendeu rápido. Tinha fome por conhecimento como outros têm fome por comida.
Devorava cada palavra, cada frase, cada página. Aos 15 anos, lia melhor que muitos brancos livres. Aos 18, tinha lido tudo que conseguiu encontrar na biblioteca esquecida da Casa Grande. Livros que o barão tinha herdado do pai, mas nunca abriu porque não gostava de ler. E foi através da leitura que Miguel começou a entender, não apenas sentir, mas verdadeiramente entender a monstruosidade do sistema em que vivia. Leu sobre a Revolução Francesa, sobre homens que tinham derrubado reis em nome de liberdade, igualdade, fraternidade. Leu sobre a Revolução Haitiana, sobre escravos que tinham matado seus senhores e criado a primeira república negra do mundo. Leu Rousseau, escrevendo que o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. E entendeu a ironia amarga de ler aquilo enquanto era literalmente propriedade de outro homem. Leu trechos de jornais abolicionistas que ocasionalmente chegavam à fazenda. O barão os guardava para rir da tolice britânica, falando sobre como escravidão era crime contra a humanidade. E toda essa leitura criou algo dentro de Miguel. Não apenas raiva, todos os escravos tinham raiva, mas consciência. Entendimento de que sua condição não era natural, não era vontade de Deus, não era destino inevitável. Era escolha. Escolha feita por homens brancos para beneficiar homens brancos à custa de homens e mulheres negros, e escolhas podiam ser desfeitas. Miguel não falava sobre o que lia, não compartilhava suas ideias perigosas, apenas observava, esperava e guardava sua raiva fria em lugar profundo onde ninguém podia vê-la, até Isabel. O primeiro encontro foi em agosto de 1855. Isabel tinha voltado de Paris há apenas 3 semanas. Estava tentando se readaptar à vida na fazenda. Vida que agora lhe parecia claustrofóbica depois de 5 anos de liberdade relativa na Europa. A baronesa a sufocava com atenção constante, escolhendo suas roupas, vigiando cada movimento, planejando cada minuto de seu dia. Mulher solteira não pode ficar sem supervisão, é indecoroso. Então Isabel procurava momentos de solidão, pequenos refúgios onde podia respirar. A biblioteca da Casa Grande era um desses lugares. Era cômodo grande no 2º andar, com estantes de mogno do chão ao teto, cheias de livros que ninguém lia. O barão não tinha paciência para a leitura. A baronesa achava livros entediantes e desnecessários para mulheres. Então a biblioteca estava sempre vazia, poeirenta, esquecida, perfeita. Isabel ia lá quase todo dia, procurando algo, qualquer coisa, que a lembrasse de Paris, de conversas inteligentes, de ideias que iam além de café e casamento. Naquela tarde de agosto, estava procurando nas prateleiras quando ouviu a porta se abrir atrás dela. Virou-se. Um homem negro estava na entrada. Jovem, talvez 20 e poucos anos, vestido com calças e camisa simples de algodão branco, uniforme dos escravos domésticos. Carregava pano e espanador. Seus olhos se encontraram, e por um segundo, apenas um segundo, nenhum dos dois se moveu. Havia algo na forma como ele a olhou. Não com a subserviência automática que outros escravos mostravam, não baixando os olhos imediatamente, mas olhando de verdade, vendo-a. E então, como se percebesse o erro, ele baixou o olhar rapidamente. "Desculpe, sinhazinha", disse com voz grave e controlada. "Não sabia que a senhora estava aqui. Venho limpar a biblioteca toda quarta-feira. Posso voltar depois?" Isabel quase disse sim. Quase o dispensou automaticamente, como tinha visto sua mãe dispensar escravos centenas de vezes. Mas algo a impediu. Talvez curiosidade, talvez solidão, talvez o simples fato de que em 3 semanas no Brasil, aquela foi a primeira vez que alguém pareceu vê-la como pessoa e não como peça decorativa em casamento arranjado. "Não", disse. "Pode continuar. Eu não me importo com o trabalho." Miguel hesitou. Era irregular.
Normalmente, quando algum membro da família estava em algum cômodo, escravos esperavam até o cômodo ficar vazio. Mas ela tinha dito que não se importava. Então entrou. Fechou a porta atrás de si. Deixá-la aberta seria inadequado com Sinhazinha dentro. E começou a limpar as prateleiras, começando do lado oposto ao dela. Isabel voltou a procurar livros, mas estava consciente dele, da forma como se movia, silenciosamente, eficientemente. Da forma como suas mãos tocavam os livros com cuidado inesperado. E então notou algo. Quando ele pensava que ela não estava olhando, seus olhos demoravam nas lombadas dos livros, não apenas deslizando sobre elas, mas parando. Lendo os títulos. Você sabe ler? Perguntou antes de pensar se deveria. Miguel congelou. Era pergunta perigosa. Resposta errada podia trazer consequências. Lentamente, virou-se para encará-la, medindo-a, tentando entender se era curiosidade genuína ou armadilha. Algo nos olhos dela. Não havia malícia, não havia julgamento, apenas interesse. Ele arriscou a verdade. Sim, Sinhazinha, um pouco. Quem te ensinou? Aprendi sozinho. Mentira para proteger Maria das dores. Com livros velhos que encontrava. Isabel ficou em silêncio. Depois pegou o livro da prateleira à sua frente. Era grosso, capa de couro gasto. Les Misérables. Victor Hugo. Você conhece? Não, Sinhazinha. Não sei francês, só português. É sobre um homem chamado Jean Valjean, que foi preso por roubar pão para alimentar sua família faminta. 19 anos de prisão por um pão. Ela segurou o livro contra o peito. E sobre como a sociedade o condenou não apenas pela prisão, mas para sempre. Como fechou todas as portas para ele apenas por ter tentado sobreviver. Ela olhou para Miguel. Li em Paris. Mudou como vejo o mundo. Miguel sentiu algo apertar em seu peito, porque aquela moça branca, rica, que nunca tinha conhecido fome ou prisão, estava falando sobre injustiça com compreensão que ele não esperava. E como a senhora vê o mundo agora? Perguntou, ousando mais do que deveria. Isabel pareceu considerar a pergunta com seriedade. Como profundamente, terrivelmente injusto. Silêncio caiu entre eles. Não era silêncio desconfortável. Era silêncio de reconhecimento. Dois mundos impossíveis se tocando por breve momento. Qual seu nome? Isabel perguntou finalmente. Miguel, Sinhazinha. Eu sou Isabel. Mas você já sabe disso. Sim, todos sabem. A filha da baronesa que estudou em Paris. E você? Nasceu aqui? Na fazenda? Sim. Minha mãe era cozinheira. Morreu quando eu tinha 10 anos. Sinto muito. Miguel quase riu. Não com humor, mas com amargura. Sinhazinha não precisa sentir por negra morta. Não diga o que eu preciso ou não preciso sentir. Havia firmeza na voz dela. Sua mãe era pessoa. Sua morte importou. Para você, certamente. E, portanto, importa. E foi naquele momento, naquele instante preciso, que algo mudou. Miguel olhou para aquela moça branca e viu, não Sinhazinha, viu pessoa. Pessoa que talvez, apenas talvez, entendia. E Isabel olhou para aquele homem negro e viu não escravo, viu homem. Homem inteligente, profundo, que carregava a dor que ela mal podia imaginar. Pode levar o livro emprestado se quiser, disse Isabel impulsivamente. Les Misérables. Tenho edição em português que trouxe de Paris. Posso deixar aqui para você. Sinhazinha, se alguém descobrir que estou lendo livros da senhora... Ninguém vai descobrir. Venho aqui todo dia, sempre no mesmo horário. Você disse que limpa aqui toda quarta-feira? Sim. Então deixarei livros aqui. Você pode ler. E podemos... Ela hesitou. Podemos conversar sobre eles, se quiser. Miguel sabia que deveria dizer não. Sabia que aquilo era perigoso.
que estava cruzando linha que não deveria ser cruzada. Mas fazia tanto tempo que não conversava de verdade com alguém. Tanto tempo guardando pensamentos para si mesmo. Eu gostaria disso, disse. E assim começou. Nos meses seguintes, a biblioteca da Casa Grande se tornou santuário secreto. E Isabel ia lá todos os dias entre 3 e 4 da tarde, horário em que a baronesa tirava sua sesta obrigatória e o barão estava nos cafezais supervisionando o trabalho. 1 hora de liberdade vigiada apenas por Maria das Dores, que ficava de sentinela no corredor. E toda quarta-feira, Miguel limpava a biblioteca. No começo, mantinham distância cuidadosa. Isabel deixava livros na mesa. Miguel os pegava, lia durante a semana escondido na senzala à luz de vela e os devolvia na quarta seguinte. Conversavam, mas conversas eram sobre os livros, seguras, intelectuais, nada pessoal. "O que achou de Valjean?" perguntava Isabel. "Achei que Hugo entende algo que poucos entendem", respondia Miguel, limpando uma prateleira enquanto falava. "Que sistema que pune homem por tentar sobreviver é sistema doente, e que sociedade que não permite redenção é sociedade condenada. Você vê paralelos com aqui?" Miguel pausava, porque aquela era pergunta perigosa. Mas Isabel perguntava com sinceridade genuína. "Vejo", dizia cuidadosamente, "vejo homens e mulheres punidos não por crime que cometeram, mas por circunstância de nascimento, cor de pele. E vejo sociedade que diz que isso é natural, que é ordem de Deus. Mas você não acredita nisso." "Não. Acredito que Deus, se existe, não criaria homens livres e homens escravos. Homens criaram isso, e homens podem desfazer." Isabel ficava em silêncio, absorvendo. Depois, "Em Paris, vi negros livres. Trabalhando, vivendo, sendo apenas pessoas. E quando voltei aqui, sua voz quebrava. Quando voltei, senti vergonha. Vergonha de tudo isso. Sinhazinha não precisa sentir vergonha. Não escolheu nascer nesta família. Nem você escolheu nascer escravo, mas carrega peso disso todo dia. Então talvez eu deva carregar peso da vergonha. É o mínimo." E Miguel, pela primeira vez, olhou para ela não como Sinhazinha, mas como alguém que talvez entendia. Setembro virou outubro. Outubro virou novembro. As conversas foram ficando mais longas, mais pessoais. Isabel contava sobre Paris, sobre se sentir presa mesmo em cidade de liberdade, porque era mulher. "Mulheres também são propriedade", dizia amargamente. Só que com nome mais bonito. Esposas, filhas, sempre pertencendo a algum homem. Pai, depois marido, nunca a si mesmas. "Mas Sinhazinha tem conforto", apontava Miguel. "Tem comida, tem teto, tem futuro, mesmo que não seja o que escolheria." "E você acha que conforto compensa liberdade?" "Não, mas acho que Sinhazinha nunca sentiu fome de verdade, nunca sentiu chicote, nunca viu filho sendo vendido na frente dos olhos da mãe." Ele não falava com raiva, apenas com verdade. "Nossas prisões são diferentes. A sua tem paredes de ouro, a minha tem correntes de ferro. Mas ambos estamos presos." "Sim, mas se formos honestos, a senhora pode eventualmente sair da prisão. Através de viuvez, talvez. Ou se tiver sorte de casar com um homem que lhe dê alguma liberdade. Mas eu..." Miguel olhou para as próprias mãos. "Eu morro preso, a menos que fuja, ou que compre liberdade que nunca vou conseguir pagar, ou que alguém me liberte por bondade, o que nunca acontece." Isabel não tinha resposta, porque ele tinha razão. Foi em novembro que as coisas mudaram de verdade. Isabel tinha acabado de deixar novo livro na mesa. O Contrato Social, de Rousseau, edição em português que tinha trazido escondida de Paris porque sabia que era livro perigoso. Miguel entrou para limpar. Pegou o livro. Leu o título.
Este pode me enforcar só de ter nas mãos, disse com meio sorriso. Então não seja pego. Ele riu. Era a primeira vez que Isabel o via rir de verdade. Não sorriso contido e respeitoso, mas riso genuíno, e algo no peito dela apertou. Por que faz isso? Perguntou Miguel de repente. Por que me empresta livros? Por que conversa comigo? Não ganha nada com isso, só risco. Isabel ficou em silêncio por longo momento. Tinha se perguntado a mesma coisa. Por que continuava voltando ao Ela Biblioteca? Por que esperava ansiosamente pelas quartas-feiras? Por que o rosto de Miguel aparecia em seus pensamentos quando deveria estar pensando no noivo? Por que... Começou, depois parou, recomeçou. Porque em 3 meses no Brasil, você é a única pessoa com quem posso ter conversa real. Única pessoa que me vê como pessoa, não como boneca decorativa. Não como mercadoria em casamento arranjado. Apenas como Isabel. Miguel a encarou. E pela primeira vez não baixou os olhos. Eu a vejo, disse em voz baixa. Vejo mulher inteligente presa em vida que não escolheu. Vejo bondade em mundo cruel. Vejo... Parou, como se percebesse que estava indo longe demais. Vê o quê? Isabel sussurrou. Vejo alguém que gostaria de conhecer de verdade, se o mundo permitisse. O silêncio que seguiu foi carregado de algo novo, algo perigoso. Isabel deu passo em direção a ele. E se eu não me importar com o que o mundo permite? Deveria se importar, porque mundo machuca pessoas que desafiam suas regras e machuca mais brutalmente quem mais tem a perder. E você, tem algo a perder? Miguel riu sem humor. Sinhazinha, eu não tenho nada. Nem minha própria vida me pertence. Então não tenho nada a perder, mas a senhora tem tudo. Não sinto que tenho, sinto que estou prestes a perder tudo que importa. E o que importa? Isabel olhou diretamente nos olhos dele. Escolha, voz, possibilidade de ser quem realmente sou. E então, e nenhum dos dois poderia dizer depois quem se moveu primeiro. A distância entre eles desapareceu. Não se tocaram, não ainda. Mas estavam perto o suficiente para que Isabel pudesse sentir o calor dele. Para que Miguel pudesse sentir o perfume dela, lavanda e rosas, fragrância cara importada. Isto é loucura, disse Miguel. Eu sei. Se alguém descobrir, eu sei. Vão me matar. E a senhora vão trancá-la, casar à força, apagar qualquer vestígio desta o quê? Isabel perguntou, sabendo a resposta, mas querendo ouvir dele. Miguel fechou os olhos. Quando os abriu, havia dor neles, e desejo, e medo, deste sentimento impossível que estou tentando negar há semanas. Miguel, não diga meu nome assim. Sua voz era quase súplica. Não torne isto mais difícil. Mais difícil do que já é? Mais difícil do que acordar todo dia sabendo que vou casar com um homem que não suporto? Mais difícil do que sentir isto? Ela colocou mão sobre o próprio coração. E não poder fazer nada a respeito? Sinhazinha. Isabel, me chame de Isabel. Por favor, quando estamos sozinhos apenas, me veja como Isabel. E Miguel, pela primeira vez em sua vida, desobedeceu ordem direta, mas não da forma que Isabel esperava. Não posso, disse, porque se eu parar de vê-la como Sinhazinha, se eu começar a vê-la apenas como Isabel, como mulher que... Parou, lutando com palavras. Como mulher pela qual estou me apaixonando, então vou esquecer o abismo entre nós. E esse esquecimento vai nos matar. As palavras ficaram suspensas no ar. Estou me apaixonando. Isabel sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu também. Não diga isso. Por quê? É verdade. Eu também estou sentindo coisas que não deveria. Pensando em você quando deveria estar bordando enxoval.
contando dias até quarta-feira como se fossem únicos dias que importam. Miguel deu passo atrás, criando distância física porque a emocional já tinha desaparecido. Então precisamos parar com os livros, parar com as conversas, antes que isto vá longe demais. E se eu não quiser parar? Isabel, ele disse o nome dela. Finalmente, e soou como oração. Você sabe como isto termina, sabe que não há final feliz para nós. Que mundo lá fora! Gesticulou vagamente para além das paredes. Nunca permitiria. Então, que se dane o mundo. Você não entende. Não é só questão de permitir ou não. Nos matariam. Literalmente. Você seria desonrada, sua família humilhada. E eu... riu amargamente. Eu seria torturado como exemplo. Esquartejado em praça pública. Cabeça em estaca como aviso para outros escravos que ousem olhar para mulheres brancas. Isabel empalideceu. Porque ele tinha razão. Ela sabia disso. Conhecia as histórias sussurradas de escravos mortos apenas por suspeita de interesse por mulheres brancas. Então, vivemos mentira? Perguntou com voz quebrada. Eu caso com Rodrigo, finjo pelo resto da vida. E você? Você o quê? Serve em nossa casa? Me vê todo dia sem nunca poder falar de verdade? Não terei que fazer isso. Provavelmente vão me vender para outra fazenda, longe. Baronesa não tolera escravos domésticos por muito tempo. Eventualmente me mandarão para cafezal ou me venderão. É assim que funciona. Não. Sim, não. Isabel repetiu com mais firmeza. Não vou deixar este mundo cruel decidir nosso destino. Tem que haver forma, tem que haver... Não há. Miguel falou com finalidade terrível. E quanto mais rápido aceitarmos, menos doerá quando inevitável acontecer. Mas nenhum dos dois acreditava nisso, porque algumas dores não diminuem com aceitação, apenas crescem. Deveriam ter parado ali, deveriam ter encerrado os encontros, os livros, as conversas. Mas não pararam, porque amor, e era amor, mesmo que nenhum dos dois dissesse a palavra, não obedece lógica. Dezembro chegou, e com dezembro, dois eventos que mudariam tudo. Primeiro, o noivado de Isabel foi oficialmente anunciado, convites impressos, data marcada, 15 de junho de 1856, igreja decorada. Festa planejada para 300 convidados. Isabel recebeu a notícia com o rosto sem expressão. Sim, mamãe, como desejar. Segundo, Miguel descobriu que seria vendido. Não por punição, mas por conveniência. O barão estava comprando escravos novos, africanos jovens e fortes, contrabandeados ilegalmente depois da proibição do tráfico. Precisava fazer espaço, e escravos domésticos valiam mais no mercado que escravos de cafezal. Maria das Dores ouviu por acaso conversa do barão com negociante de escravos e contou a Miguel com lágrimas nos olhos. Vai ser em fevereiro. Vão te vender para a fazenda em Minas Gerais. Longe, muito longe. Miguel recebeu a notícia com calma exterior. Mas por dentro, algo se quebrou. Porque significava que perderia Isabel. Para sempre. Na última quarta-feira de dezembro, Miguel entrou na biblioteca pela última vez. Ou pelo menos, era o que tinha decidido. Veria Isabel uma última vez. Diria adeus sem dizer adeus, e então se afastaria. Mas quando chegou, Isabel não estava lendo como sempre. Estava chorando, sentada no chão, encostada na estante, soluçando com abandono total. Isabel. Miguel esqueceu todo o protocolo, esqueceu toda a prudência. Ajoelhou-se ao lado dela. O que aconteceu? Ela olhou para ele com olhos vermelhos. Vi o vestido. Mamãe mandou fazer. De Paris. Custou fortuna. É lindo. É perfeito. Soluçou. É minha mortalha. Vou vestir aquilo e caminhar até o altar e morrer.
Tudo que sou vai morrer naquele dia. Isabel, e você vai embora. Maria me contou. Vão te vender. Em fevereiro. 2 meses. 2 meses e você vai desaparecer. E eu nunca mais vou te ver e vou casar e viver resto da minha vida, fingindo que não tenho coração, porque vou ter deixado ele aqui nesta biblioteca com você. As palavras saíam em torrente, sem filtro, sem contenção. Miguel sentiu algo dentro dele se romper. Todas as barreiras cuidadosamente construídas, todas as razões sensatas para manter distância. Não quero ir, disse, e era a primeira vez que admitia isso em voz alta. Quero ficar. Quero... Parou, lutando consigo mesmo. Quero o quê? Isabel segurou o pulso dele. Diga, por favor. E Miguel, pela primeira vez, disse a verdade completa. Quero você. Quero acordar ao seu lado. Quero conversar com você todo dia, não apenas quartas-feiras. Quero... Sua voz ficou rouca. Quero beijá-la até esquecer que mundo existe. Quero fugir com você para algum lugar onde ninguém se importa com cor de pele ou classe social. Quero o impossível. Então vamos pegar o impossível. Isabel segurava o pulso dele com força de quem se afoga e agarra tábua. Vamos fugir. Isabel, não me diga para não ser louca. Já sou louca, louca por você, louca de amor e desespero e fúria contra mundo que diz que não posso ter única coisa que quero. Vão nos caçar. Deixa que caçem. Vão nos matar. Então morremos. Mas pelo menos morremos juntos. Pelo menos teremos dias, semanas, momentos de verdade antes do fim. Ela olhava nos olhos dele com intensidade feroz. Prefiro viver uma semana livre com você do que 50 anos presa em casamento que odeia. Miguel olhou para aquela mulher, aquela moça de 18 anos que deveria ser mimada e ignorante, mas que estava oferecendo jogar fora tudo por ele, e tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Quando? Janeiro. Antes que te vendam, antes que seja tarde demais. Para onde? Para Quilombo. Tem que haver algum nas serras, lugares onde fugitivos vivem livres. É vida dura, sem luxos, sem conforto. Não me importo. Sua família vai te procurar com fúria de 1000 demônios. Deixa que procurem. Miguel segurou o rosto dela entre suas mãos. Pela primeira vez, tocando-a. Você tem certeza? Certeza absoluta? Porque uma vez que fizermos isto, não há volta. Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. E ali, naquela biblioteca empoeirada, com livros de filósofos mortos como testemunhas, Miguel beijou Isabel. Foi beijo desesperado, urgente, beijo de quem sabe que tempo está acabando. Beijo que era promessa e despedida ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Vamos fugir, Miguel sussurrou contra a testa dela. Mas tem que ser planejado, cuidadoso, um erro e morremos. Me ensina, você sabe mais sobre sobreviver que eu. Então escuta bem. E começaram a planejar. Planejar o impossível. Planejar fuga que mudaria tudo. Planejar amor que desafiaria mundo, sem saber que alguém tinha ouvido tudo. Do outro lado da porta, onde tinha se escondido quando ouviu vozes, estava uma pessoa. Uma pessoa que agora corria pelos corredores da Casa Grande, levando o segredo que selaria destino de ambos. A pessoa que tinha ouvido tudo era Josefa, escrava doméstica de 35 anos, mucama da baronesa há 15 anos. Tinha entrado na Casa Grande para buscar toalhas da sala ao lado da biblioteca quando ouviu vozes. Vozes que não deveriam estar juntas. A voz da sinhazinha Isabel e a voz de Miguel. Tinha se escondido instintivamente e tinha ouvido tudo. Cada palavra, cada confissão, cada plano impossível. E agora corria pelos corredores com o coração batendo como tambor de guerra. Porque Josefa tinha escolha a fazer. Podia contar à baronesa,
Seria recompensada, provavelmente. Ganharia confiança. Talvez até dinheiro. Certamente proteção. Ou podia ficar calada. Deixar aqueles dois loucos seguirem com um plano suicida que terminaria com ambos mortos. Mas não era escolha simples, porque Josefa tinha filha, menina de 12 anos chamada Rosa. E Rosa tinha sido vendida 6 meses atrás. Vendida para a fazenda em Minas Gerais, porque o barão precisava de dinheiro para reformar a Casa Grande. Arrancada dos braços de Josefa, levada chorando, gritando, chamando por sua mãe. Josefa ainda ouvia aqueles gritos em seus sonhos. Então, quando pensava em Isabel e Miguel, 2 pessoas loucas o suficiente para tentar fugir juntos, para desafiar mundo que dizia que amor deles era impossível, parte dela sentia inveja. Inveja de que tivessem coragem, que ela nunca teve. Mas outra parte, a parte prática, a parte que tinha sobrevivido 15 anos servindo a baronesa, sabia que coragem sem cuidado era apenas morte rápida. Tomou decisão. Não contaria à baronesa, não ainda. Mas contaria a alguém que podia ajudar. Encontrou Maria das Dores na lavanderia, lavando lençóis. "Preciso falar com você", Josefa disse em voz baixa. "É sobre Miguel." Maria congelou. Suas mãos pararam de esfregar o tecido. "O que sobre Miguel?" "E sobre a sinhazinha Isabel?" O silêncio que seguiu foi pesado. Maria das Dores secou as mãos lentamente. Olhou ao redor para garantir que ninguém mais estava perto. Depois, agarrou Josefa pelo braço e a puxou para canto escondido atrás dos tanques. "Fala rápido!" Josefa contou tudo. O beijo, os planos de fuga, janeiro, quilombo. Quando terminou, Maria das Dores tinha lágrimas nos olhos. "Aquele menino idiota", sussurrou. "Aquele menino maravilhoso e idiota. Ele sabe que vão matá-lo, que não vão apenas matar, vão torturar, vão fazer exemplo dele que será contado por gerações." "Eu sei, mas ele não se importa. Está apaixonado. Amor não vale morte." "Você tem certeza?" Josefa olhou para Maria. "Se pudesse ter sua liberdade, verdadeira liberdade, por 1 mês antes de morrer, ou escravidão por 50 anos, qual escolheria?" Maria não respondeu, porque não tinha resposta. "O que vamos fazer?" perguntou Josefa finalmente. "Vamos ajudá-los." "Está louca? Se descobrirem que sabíamos, vão nos matar também." "Eu sei." Maria endireitou os ombros. "Mas eu criei aquele menino. Ensinei ele a ler. Ensinei ele a pensar. E se agora ele decidiu que prefere morrer livre a viver acorrentado, então vou ajudá-lo a morrer de pé." Pausa. "Ou viver livre, se Deus ou os orixás tiverem misericórdia. Como vamos ajudar?" "Precisam de dinheiro, comida, roupas que não chamem atenção. Informação sobre quilombos na serra." Maria começou a contar nos dedos. "E precisam de distração. Quando fugirem, precisam de tempo antes que alguém note que sumiram." "Consigo arranjar comida", disse Josefa. "Posso tirar um pouco todo dia da cozinha sem que notem. E roupas velhas. Tem monte de roupa que a baronesa joga fora. E eu conheço o homem que trabalha nas fazendas perto da serra. Homem livre, vende cavalos. Ele conhece os caminhos para quilombos, não por ajudar fugitivos, mas porque compra cavalos de quilombolas às vezes." Maria olhou para Josefa. "Mas tudo isso só funciona se eles forem inteligentes, se planejarem direito. Não podem simplesmente fugir de impulso." "Quanto tempo temos?" "Vão vender Miguel em fevereiro. Então eles têm 6 semanas, no máximo. 6 semanas para planejar fuga que a maioria não consegue em 6 anos. Então melhor que sejam 6 semanas muito bem usadas." Durante as próximas semanas, Isabel e Miguel planejaram com cuidado obsessivo. Não podiam se encontrar frequentemente demais. Qualquer mudança na rotina seria notada. Então, comunicavam através de Maria das Dores, que levava mensagens de um para outro.
Miguel fazia perguntas discretas aos escravos mais velhos, sobre rotas de fuga, sobre onde ficavam os quilombos, sobre capitães do mato, como trabalhavam, onde patrulhavam. Descobriu que havia quilombo grande na Serra da Bocaína, talvez a 50 quilômetros de Bananal. Quilombo antigo, com mais de 100 pessoas, bem defendido, bem escondido. Mas chegar lá significava atravessar mata fechada, cruzar rios, evitar patrulhas, sobreviver com pouca comida e água. E Isabel não tinha preparo para isso. Era moça de 18 anos, que nunca tinha caminhado mais de 500 metros, que usava sapatos apertados de couro italiano, que nunca tinha dormido sem colchão macio sob o corpo. Você vai sofrer, Miguel disse a ela em um de seus encontros secretos. Seus pés vão sangrar, vai ter fome, frio, medo, e eu não vou poder te proteger de tudo. Não preciso que me proteja de tudo, preciso que fique comigo. Isabel segurou as mãos dele. Posso aguentar dor física. Já aguento dor emocional todo dia, mas não posso aguentar vida sem você. Miguel sabia que deveria tentar dissuadi-la uma última vez. Sabia que ainda havia tempo de voltar atrás, mas não voltou, porque ele também não conseguia imaginar vida sem ela. Isabel começou a se preparar em segredo. Parou de usar espartilho, disse à mãe que estava com problemas respiratórios. A baronesa ficou preocupada e aliviada ao mesmo tempo. Sem espartilho, Isabel conseguia respirar, conseguia se mover. Começou a caminhar mais. Inventou desculpa de que médico em Paris tinha recomendado exercício suave para a saúde feminina. Caminhava pelos jardins da fazenda. Primeiro 10 minutos, depois 20, depois meia hora. Seus pés começaram a se acostumar. Sua respiração melhorou. Seus músculos, fracos de anos de vida sedentária, começaram a se fortalecer. E começou a roubar. Pequenas coisas, coisas que não seriam notadas imediatamente. Joias que ganhara de aniversário e que a mãe não se lembrava que existiam. Venderia no caminho, ou trocaria por comida. Roupas simples, vestido de algodão de mucama que Josefa perdeu. Sapatos mais práticos que conseguiu convencer a mãe a comprar, dizendo que eram moda de Paris, e dinheiro. Pegava moedas aqui e ali, do cofre do pai quando ele estava nos cafezais, da bolsa da mãe, nunca muito de uma vez, mas acumulava. Em 6 semanas, tinha guardado quantia considerável, não fortuna, mas suficiente para comprar passagem, subornar alguém se necessário, ou simplesmente sobreviver alguns meses. A data foi marcada, 25 de janeiro de 1856. Era noite de baile na fazenda vizinha, Fazenda do Lobo. Baile grande onde todas as famílias importantes da região estariam presentes, incluindo o barão e a baronesa. Isabel seria esperada lá. Mas durante o baile, com centenas de pessoas, confusão, música, bebida, ninguém notaria se ela desaparecesse por algumas horas. E quando finalmente notassem, já seria tarde demais. Miguel não trabalharia naquela noite. Escravos domésticos também tinham folga durante bailes porque senhores levavam mucamas e pajens próprios. Então, sua ausência também não seria notada imediatamente. Maria das Dores preparou tudo. Mochila escondida com comida, farinha, rapadura, carne seca, água em cantis, roupas simples para Isabel, faca para Miguel, fósforos, cobertor e mapa rudimentar, desenhado por escravo, que tinha tentado fugir anos atrás e sido capturado. Ele tinha desenhado antes de morrer no tronco. Maria tinha guardado. O mapa mostrava caminho para a Serra da Bocaína, marcava rios, patrulhas conhecidas e local aproximado do quilombo. Não era muito, mas era algo. 24 de janeiro, último dia antes da fuga.
Isabel estava sendo vestida para jantar pela baronesa e duas mucamas. Vestido de seda, cabelo penteado em cachos elaborados, joias. "Está tão bonita, minha filha", disse a baronesa, tocando o rosto de Isabel com ternura genuína. "Amanhã no baile, Rodrigo não vai conseguir tirar os olhos de você." Isabel forçou o sorriso. "Obrigada, mamãe. E pensar que em apenas 5 meses você será esposa, senhora de sua própria casa, mãe, eventualmente." A baronesa suspirou feliz. "Fiz bom trabalho com você. Criei filha perfeita." Algo dentro de Isabel se partiu. Porque sua mãe, por toda a crueldade do sistema que defendia, por toda a cegueira quanto ao sofrimento ao redor, genuinamente a amava. A sua maneira distorcida, limitada, egoísta, mas amava. E Isabel estava prestes a quebrar o coração dela de forma irreparável. "Mamãe", disse antes de poder se conter, se eu fizesse algo terrível, algo imperdoável, você ainda me amaria?" A baronesa franziu a testa. "Que pergunta estranha. É claro que sim. Você é minha filha, meu sangue. Nada pode mudar isso. Mesmo se eu a desonrasse, Isabel, você nunca me desonraria. Foi educada demais, é boa demais." Beijou a testa da filha. "Agora chega de pensamentos bobos. Amanhã é dia de festa, de alegria, de celebrar seu futuro brilhante." Isabel assentiu, mas por dentro estava dizendo adeus. Naquela mesma noite, na senzala, Miguel estava sentado com Maria das Dores. "Ainda há tempo de voltar atrás", disse Maria. "Ainda pode desistir, viver, mesmo que seja a vida de escravo." "Eu não posso, não mais." Miguel olhou para a mulher que tinha sido sua mãe de criação. "Você me ensinou a ler, ensinou a pensar, ensinou que há mundo além destas correntes. E agora não consigo voltar a ser ignorante. Não consigo fingir que não vi que vida pode ser diferente. Mas morte é definitiva. E escravidão é morte lenta, morte da alma enquanto o corpo ainda respira." Miguel segurou as mãos dela. "Prefiro morrer rápido tentando ser livre do que morrer devagar sendo escravo." Maria chorou. "Você era menino tão pequeno quando sua mãe morreu, e agora é homem, homem corajoso e tolo." "Aprendi com a melhor. Se te pegarem..." A voz dela quebrou. "Então morrerei sabendo que pelo menos tentei. E que tive meses de conversas reais, de amor real, de esperança real. Isso é mais do que a maioria dos escravos tem." "E assim, Azinha, se te amasse de verdade, não pediria que arriscasse assim." "Ela não pediu. Eu ofereci. Porque sem ela, vida não tem significado de qualquer forma. Com ela, pelo menos tem propósito, mesmo que seja propósito de apenas um dia." Maria das Dores abraçou Miguel como tinha feito quando ele era criança com pesadelos. "Vá com os orixás, meu filho, e se houver justiça neste mundo ou no próximo, que você seja livre, verdadeiramente livre. Cuida de Josefa e das outras. Quando descobrirem, vai haver raiva. Certifique-se de que ninguém seja culpado por me ajudar. Vou negar tudo." Mas Miguel olhou nos olhos dele. "Se conseguir chegar ao quilombo, se conseguir viver, viva bem, viva com alegria, viva a vida que sua mãe, que eu, que todos nós nunca pudemos." "Prometo." Foi a última vez que se viram. 25 de janeiro, 1856. Noite do baile. A fazenda do Lobo estava iluminada como palácio. Lanternas penduradas nas árvores, velas aos centenas, música ao vivo, quarteto de cordas trazido do Rio de Janeiro, 300 pessoas vestidas em suas melhores roupas, barões, baronesas, filhos e filhas de elite cafeeira, comendadores, um visconde, até rumores de que algum príncipe menor visitando o Brasil poderia aparecer. Isabel chegou com seus pais na carruagem familiar, vestido de seda azul claro, cabelo preso em estilo elaborado,
Joias que valiam mais que vida de 10 escravos. Rodrigo a esperava na entrada. Beijou sua mão. Está deslumbrante. Obrigada, voz mecânica. Nosso casamento será ainda mais grandioso que este baile. Já disse ao meu pai, quero que seja evento do século. Isabel sorriu. Sorriso vazio. Entrou no baile. Dançou, conversou, fingiu e esperou. Às 10 da noite, Isabel disse à mãe que estava se sentindo mal. Calor, muita gente. Preciso de ar fresco. Quer que eu vá com você? Não, mamãe. Só vou ao jardim por uns minutos. Volto logo. A baronesa hesitou, mas havia tantas pessoas ao redor, tantas outras baronesas para conversar, e Isabel sempre foi filha obediente. Está bem, mas não demore, e leve uma mucama com você. Vou sozinha, mamãe. Só até o jardim da frente. Isabel saiu. Caminhou pelo jardim. Esperou até ter certeza de que ninguém olhava. E continuou caminhando. Para além do jardim, para além da luz das lanternas, para a escuridão, onde Miguel a esperava. Ele tinha saído da fazenda Resgate 1 hora antes, caminhado os 8 quilômetros entre as duas fazendas pela mata, e agora estava ali, escondido nas sombras. Veio, disse quando Isabel apareceu. Disse que viria. Ainda há tempo de voltar. Não há. Miguel estendeu a mão. Então vamos, enquanto a noite ainda esconde. Isabel tirou as joias, deixou cair no chão. Esmeraldas, diamantes, pérolas, joias que valiam fortuna, mas que aprendiam. Pegou a mão de Miguel. Vamos. E desapareceram na escuridão. Atrás deles, o baile continuava. Música tocava, pessoas riam. Ninguém notou a ausência. Ainda não, mas notariam. E quando notassem, a fúria seria apocalíptica. Isabel foi notada em falta às 11h15 da noite. Uma das amigas da baronesa perguntou: onde está sua filha? Não a vejo há tempo. A baronesa franziu a testa. Foi ao jardim, tomar ar fresco, mas já faz. Quanto tempo? Procuraram no jardim. Vazio. Procuraram nos cômodos da casa. Vazio. Perguntaram aos criados. Ninguém tinha visto a sinhazinha. Às 11h30, a baronesa começou a entrar em pânico. Augusto! Augusto, não encontro Isabel! O barão, que estava conversando sobre política com outros fazendeiros, interrompeu a conversa abruptamente. Como assim não encontra? Ela saiu para o jardim há mais de 1 hora e ninguém a viu desde então. O barão sentiu frio na espinha, porque em sua mente havia apenas 2 possibilidades: sequestro ou fuga. E se fosse fuga, com quem? Reúnam todos os homens, ordenou ao feitor da fazenda do lobo. Vasculhem os jardins, a mata próxima, tudo. Agora a festa parou. A música silenciou. 300 pessoas se transformaram em multidão preocupada, assistindo enquanto homens com lanternas e tochas se espalhavam pelos jardins. Às 11h45 encontraram as joias, esmeraldas, diamantes, pérolas, abandonadas no chão na borda do jardim, onde começava a mata. A baronesa pegou as joias com mãos trêmulas. Ela não tiraria essas joias, nunca, a menos que tivesse fugido, completou o barão com voz perigosamente calma. E se fugiu, não fugiu sozinha. Mulher de 18 anos não conhece mata, não sobreviveria sozinha. Mas com quem? Rodrigo está aqui, todos os rapazes de família estão aqui. Quem? E então o barão entendeu. Voltem à fazenda, ordenou a um dos cavaleiros. Rápido! Façam chamada de todos os escravos. Quero saber se algum está faltando. O homem galopou para a fazenda Resgate. 15 minutos depois, voltou. Miguel, o escravo doméstico, sumiu. O silêncio que seguiu foi absoluto. Depois a baronesa gritou. Não foi grito de medo, foi grito de ódio puro. Aquele negro sequestrou minha filha, sequestrou e vai... Não conseguia completar a frase.
A implicação era horrível demais. Mas o barão sabia a verdade, porque conhecia a filha melhor do que a esposa pensava. Conhecia os livros que ela lia, as perguntas que fazia, o jeito que olhava para o mundo. Ela não foi sequestrada, disse com voz morta. Ela fugiu com ele, voluntariamente. Mentira! A baronesa agarrou o marido. Minha filha nunca, ela não seria capaz, não com escravo. Pois foi. E agora vamos caçá-los. E quando os encontrarmos... A voz do barão era gelada. Vou matar aquele negro com minhas próprias mãos. Devagar. E farei Isabel assistir antes de trancá-la em convento pelo resto de sua vida. A caçada começou antes da meia-noite. O barão reuniu 20 homens, feitores, capatazes, capitães do mato que já trabalhavam para fazendas da região. Homens que conheciam mata, que conheciam rotas de fuga, que tinham experiência caçando escravos fugitivos. 1000 réis para quem encontrá-los primeiro, anunciou. E quando encontrarem, o negro trazem vivo. Quero que ele morra lentamente, mas minha filha trazem ilesa, sem um arranhão, entenderam? E se ela resistir? Perguntou um dos capitães do mato. Amarrem se necessário, mas não machuquem. Trouxeram cães farejadores, 6 cães treinados para rastrear escravos fugitivos. Deram a eles roupas de Miguel da Senzala. Os cães pegaram o cheiro imediatamente e começaram a caçada. Enquanto isso, a 8 quilômetros de distância, Isabel e Miguel corriam pela mata. Não literalmente correndo. Era noite fechada, mata era densa, terreno era traiçoeiro. Mas se moviam o mais rápido possível sem se machucarem. Miguel ia na frente, abrindo caminho com o facão que tinha roubado. Isabel vinha atrás, segurando barra do vestido simples que Josefa tinha conseguido para ela. Já tinha tropeçado 3 vezes, já tinha arranhado as mãos em galhos, já estava sem fôlego. Preciso parar, disse após 1 hora de caminhada. Não podemos, ainda estamos muito pertos. Quando notarem que sumimos, virão caçar, e cães conseguem nos rastrear. Cães? Cães farejadores, usam para caçar fugitivos. Miguel parou, olhando para ela. Mesmo na escuridão, podia ver que ela estava exausta. Mas você está certa, precisa descansar. 5 minutos. Sentaram-se em tronco caído. Isabel tirou os sapatos. Já tinham formado bolhas. Seus pés estavam sangrando. Isso vai piorar antes de melhorar, disse Miguel, examinando os pés dela à luz fraca da lua. Tem ataduras na mochila. Vou enfaixar, mas vai doer ao caminhar. Não me importo com dor. Vai se importar quando infeccionar. Isabel olhou para ele. Miguel, você acha que temos chance? De verdade? Ele poderia ter mentido, poderia ter dito sim, claro, para confortá-la. Mas não mentiu. Não sei. Eles têm cães. Cavalos, homens que conhecem mata melhor que eu. E nós temos... Olhou ao redor. Esperança e amor, que não pesam muito contra cães farejadores. Então vamos morrer, provavelmente. Você está arrependido? Miguel olhou para ela, para aquela moça que tinha abandonado tudo por ele. Riqueza, família, futuro garantido, tudo. Não, nem um pouco. E você? Nem um pouco. Ele a beijou. Beijo breve, mas intenso. Então vamos morrer tentando. Mas primeiro, vamos viver, cada minuto que tivermos. Levantaram-se, continuaram caminhando. Atrás deles, muito distante ainda, mas aproximando, vinham os latidos dos cães. Amanhecer do dia 26 de janeiro. Isabel e Miguel tinham caminhado a noite toda. 12 quilômetros em linha tortuosa, através de mata fechada. Estavam exaustos, famintos, não tinham parado para comer, apenas bebido água de riacho. Machucados. As mãos de Isabel estavam cobertas de arranhões.
Os pés de Miguel sangravam dentro das botas velhas, mas estavam vivos e ainda livres. Encontraram pequena caverna escondida atrás de cascata. Não era grande, mal cabiam os dois, mas estava escondida, e o som da água cobriria qualquer barulho que fizessem. Vamos ficar aqui durante o dia, decidiu Miguel. Descansar, comer e à noite continuamos. Eles vão nos alcançar? Eventualmente, mas talvez não hoje. Cães perdem rastro na água e atravessamos 3 riachos, então isso nos dá tempo. Isabel desabou no chão da caverna. Cada músculo doía. Tinha bolhas nos pés, arranhões nos braços, sujeira sob as unhas que sempre tinham sido perfeitamente limpas, e estava mais feliz do que tinha estado em meses. Somos fugitivos, disse, quase rindo. Fugitivos de verdade. Você é fugitiva. Eu sou propriedade roubada. Miguel sentou-se ao lado dela. Tecnicamente, cometi crime pior. Não apenas fugi. Levei você comigo. Isso é sequestro aos olhos da lei, mesmo que você tenha vindo voluntariamente. A lei é idiota. A lei é criada por homens como seu pai, para proteger interesses de homens como seu pai. Então que se dane a lei, Miguel sorriu. Tirou farinha e rapadura da mochila. Come, não é festa de casamento, mas mantém vivo. Comeram em silêncio. Depois Isabel se deitou, usando a mochila como travesseiro. Miguel? Sim? Se não conseguirmos, se nos pegarem, quero que saiba que... Parou, procurando palavras. Que estes 2 dias foram mais reais que 18 anos na Casa Grande. Que prefiro ter vivido isto, esta corrida, este medo, esta liberdade breve, do que vida inteira fingindo. Miguel deitou-se ao lado dela, envolveu-a nos braços. Eu também. E dormiram. Exaustos, assustados, mas juntos. 12:00. Os cães encontraram o rastro de novo. Tinham perdido na água, como Miguel previu, mas capitães do mato conheciam truques. Espalharam-se em círculo ao redor do último ponto conhecido. E os cães eventualmente pegaram o cheiro de novo na margem do 3º riacho. Estão indo para a serra, disse o capitão Mor. Homem de 50 anos, cicatriz atravessando o rosto, veterano de décadas caçando fugitivos, provavelmente tentando chegar ao quilombo da Bocaína. Quanto tempo temos? Perguntou o barão, que insistira em vir pessoalmente. Eles têm talvez 12 horas de vantagem, mas estão a pé. E a moça não aguenta ritmo de escravo fugitivo. Então alcançaremos em 2 dias, talvez menos. E se chegarem ao quilombo antes? O capitão cuspiu no chão. Quilombo da Bocaína tem 100 pessoas, bem armadas, bem defendidas. Se entrarem lá, não conseguiremos tirá-los sem guerra. E guerra com quilombo dá trabalho, baixas, tempo. Então os pegamos antes. A voz do barão não admitia discussão. Dobre o ritmo, triplique se necessário. Mas os pegamos antes que cheguem ao quilombo. Vamos destruir os cavalos nesse ritmo. Compro cavalos novos. Quero minha filha de volta. E quero aquele negro morto. O capitão assentiu. Chicoteou seu cavalo. A caçada acelerou. Noite de 26 para 27 de janeiro. Isabel e Miguel caminharam a noite toda de novo. Desta vez, foi pior. Porque o corpo de Isabel já estava no limite. Os pés estavam tão inchados que mal cabiam nos sapatos. Tinha febre baixa. Algum corte tinha infeccionado. E estava começando a desacelerar. Não consigo, disse às 3 da manhã, parando pela 10ª vez em 1 hora. Miguel, não consigo continuar. Precisa. Estão vindo. Posso sentir. Me deixe. Continue sozinho. Tem mais chance sem mim. Nunca. Ele a segurou pelos ombros. Viemos juntos, chegamos juntos, ou morremos juntos. Então vamos morrer, porque não aguento mais. Miguel olhou ao redor. Estavam em encosta da serra agora. Terreno íngreme, mata mais rala. E ao longe, muito longe, mas visível, luzes. Pequenas fogueiras, o quilombo. Vê aquilo?
apontou. Quilombo, talvez 15 quilômetros. Um dia de caminhada. Se aguentar mais um dia, chegamos. Um dia pode ser eternidade. Então fazemos eternidade caber em um dia. Ele a pegou no colo. Ela protestou. Você não aguenta carregar. Mas ele ignorou e caminhou. Caminhou com Isabel nos braços. Caminhou com pés sangrando. Caminhou com músculos gritando. Caminhou com pulmões queimando. Caminhou porque parar significava ser pego. E ser pego significava morte. Caminhou por amor. Amanhecer de 27 de janeiro. Os cães estavam tão perto que Miguel podia ouvir os latidos. Eles estão aqui, disse a Isabel, colocando-a no chão. Muito perto, talvez uma hora atrás. Isabel olhou para trás. Não conseguia ver ainda, mas podia sentir. Como animal sente predador. Quanto falta para o quilombo? 8 quilômetros, talvez menos. Podemos chegar? Miguel olhou para ela, viu a febre em seus olhos, viu como tremia, viu como a pele estava pálida. Ela estava morrendo, lentamente, infecção, exaustão, desidratação. Mesmo que chegassem ao quilombo, talvez não sobrevivesse. Mas não disse isso. Podemos chegar. Ajudou-a a levantar e continuaram. Mais devagar agora, porque Isabel mal conseguia andar, e atrás deles os latidos ficaram mais altos, mais próximos, e então, finalmente, viram homens a cavalo, 10, 15, 20, emergindo da mata atrás deles, e na frente, montado em cavalo negro, o Barão Augusto. Lá estão! Gritou alguém. Os cavaleiros aceleraram. Corra! Miguel gritou para Isabel. Mas ela não podia correr. Mal conseguia andar. Miguel a pegou no colo de novo. Começou a correr, corrida desesperada, subindo a encosta. Mas homens a cavalo eram mais rápidos, muito mais rápidos. Em 5 minutos estavam cercados. 20 homens armados em semicírculo. Rifles, pistolas, chicotes, facões. E no centro, o barão desceu do cavalo. Caminhou lentamente em direção a eles. Miguel colocou Isabel atrás dele. Pegou a faca que tinha na cintura. Não chegue mais perto, avisou. O barão olhou para a faca, depois para Miguel, depois para Isabel. Minha filha, disse com voz que era fúria congelada, você desonrou nossa família, destruiu seu futuro, manchou nosso nome. Tudo por... cuspiu a palavra. Por isto. Eu o amo, disse Isabel, saindo de trás de Miguel, e não me arrependo. A baronesa, que tinha vindo também, soltou som de dor. Como você pode dizer isso? Como pode amar escravo? Porque ele é mais homem que qualquer um que conheci, mais honesto que Rodrigo, mais corajoso que vocês, mais digno de amor que todos da nossa classe juntos. O tapa veio tão rápido que Isabel nem viu. A mão do barão acertou seu rosto com força que a jogou no chão. Miguel rugiu, avançou com a faca. 3 homens o agarraram, tiraram a faca, jogaram-no no chão. Começaram a bater, socos, chutes, coronhadas de rifle. Não! Isabel gritou, tentando chegar até ele, mas a mãe a segurou. Parem! Ordenou o barão após 1 minuto de espancamento. Quero ele vivo, por enquanto. Miguel estava no chão, rosto sangrando, costelas quebradas, provavelmente, mas ainda consciente. O barão se ajoelhou ao lado dele. Você tocou em minha filha. Miguel cuspiu sangue. Amei sua filha, coisa que você nunca fez. Você a tratou como propriedade. Eu a tratei como pessoa. Vou fazer você implorar por morte antes do fim. Vou esquartejar você em praça pública. Vou fazer você gritar até não ter voz. Faça o que quiser, mas sabe o que não pode fazer? Miguel sorriu com dentes ensanguentados. Não pode apagar que ela me escolheu, que preferiu fugitivo a seu precioso noivo. Isso vai queimar você até morrer. O barão ficou vermelho. Levantou a mão para bater de novo. E foi quando ouviram os tambores. Do alto da serra, descendo em direção a eles, vinham pessoas.
muitas pessoas. Homens e mulheres negros, armados com lanças, facões, arcos, quilombolas, 50 deles. O capitão do mato empalideceu. É emboscada, nos cercaram. E era verdade. Os quilombolas estavam em formação tática, cercando os cavaleiros. Um homem alto se destacou. Tinha talvez 40 anos, cicatrizes rituais no rosto, lança na mão. Libertem esses dois, ordenou com voz que ecoou pela encosta. Ou morrem aqui. O barão olhou ao redor. 20 homens, contra 50 quilombolas em terreno que conheciam melhor. Não eram boas chances. Eles são minha propriedade, disse o barão. O escravo é meu legalmente, e a moça é minha filha. A moça escolheu, e escravo que foge para quilombo é livre sob nossa lei. Sua lei não vale aqui. Isto é Brasil, lei imperial vale em todo lugar. Não onde não há império. O quilombola sorriu. Aqui somos livres, e protegemos quem busca liberdade. Então, libertem. Ou lutem. Silêncio tenso. 20 contra 50. E uma escolha. Orgulho ou sobrevivência. O barão Augusto Tavares da Silva não era homem acostumado a recuar. Tinha construído fortuna através de determinação brutal. Tinha quebrado homens, literalmente quebrado, com chicote e correntes. Tinha enfrentado quedas de preço do café, secas, pragas e sempre saído por cima. Não recuava, mas também não era suicida. Olhou para os 50 quilombolas armados. Olhou para seus 20 homens, alguns já nervosos, mãos tremendo nas armas. Olhou para a encosta íngreme que favorecia quem estava acima. Pesou orgulho contra a sobrevivência. Levem o negro, disse finalmente, com voz controlada demais. Mas minha filha fica. Não, disse Isabel imediatamente. Eu vou com ele. Você não vai a lugar nenhum. O barão perdeu o controle. Agarrou Isabel pelo braço, puxando-a com força. Você é minha filha, minha propriedade tanto quanto ele, e vai voltar para casa mesmo que precise te arrastar. Isabel gritou de dor. O aperto do pai era brutal, deixaria marcas roxas. Me solta! Miguel tentou se levantar do chão onde estava ensanguentado. Tire suas mãos dela! 3 homens o chutaram de volta ao chão. O líder quilombola deu passo à frente. Sua lança baixou, apontando para o barão. Solte a moça, agora! Ela é minha filha, vai comigo. Ela escolheu fugir, escolhe agora ficar, ou vir conosco. É escolha dela, não sua. Ela não tem escolhas, ela tem 18. Eu escolho Miguel, Isabel gritou, lágrimas escorrendo. Escolho liberdade, escolho amor, escolho qualquer coisa menos voltar para aquela prisão com vocês. A baronesa soluçou. Isabel, por favor, somos sua família, te amamos, queremos seu bem. Vocês querem seu próprio bem, querem casamento vantajoso, querem aliança política, querem neta para continuar linhagem. Isabel olhou para a mãe com clareza terrível, mas nunca, nenhuma vez, perguntaram o que eu queria. Porque você não sabe o que quer. É criança mimada com ideias perigosas colocadas na cabeça por franceses libertinos. A baronesa se aproximou. Mas vai aprender. Vou te trancar em seu quarto. Vou queimar cada livro daquela biblioteca maldita. Vou te vigiar todo segundo até casar. E então seu marido vai te endireitar. Meu marido vai me estuprar legalmente e me manter presa até eu morrer. E vocês vão chamar isso de casamento feliz. A palavra estuprar caiu como pedra em água parada. A baronesa ficou branca. Como ousa falar assim? Como ousa usar linguagem tão honesta? É isso que vocês não suportam? Honestidade sobre o que realmente acontece atrás de portas fechadas em casamentos arranjados? Isabel se virou para o pai. Quantas vezes você forçou mamãe? Nos primeiros anos de casamento, quando ela ainda chorava à noite? Quantas escravas você forçou ao longo dos anos?
Quantas Marias e Joanas e Beneditas que não podiam dizer não porque eram sua propriedade. O tapa veio de novo, mais forte desta vez. Isabel caiu e Miguel explodiu. Não importava que 3 homens o segurassem. Não importava que estivesse quebrado e sangrando. Encontrou força de algum lugar profundo, raiva, amor, desespero e se libertou. Agarrou o homem mais próximo, quebrou seu nariz com cabeçada, pegou a faca do cinto do homem, girou para o barão. Você não toca nela nunca mais. Tudo aconteceu em 3 segundos. Miguel avançou com a faca. O barão puxou pistola da cintura e atirou. O tiro ecoou pela encosta como trovão. Miguel parou, olhou para baixo. Havia sangue espalhando em sua camisa, do lado esquerdo, perto do coração. Não, disse Isabel. Era sussurro primeiro, depois grito. Não! Correu para Miguel quando ele caiu de joelhos. Segurou-o antes que batesse no chão. Miguel! Miguel, olha para mim, fica comigo, por favor. Ele olhou para ela, tentou sorrir. Quase... Conseguimos... Não fala. Economiza força. Vamos te levar para o quilombo. Tem curandeiro lá. Vão te curar. Vai ficar bem. Mas ambos sabiam que era mentira. A quantidade de sangue, o local do tiro, a palidez crescente. O líder quilombola correu até eles. Examinou o ferimento com olhos experientes. Depois olhou para Isabel e balançou a cabeça sutilmente. Não há salvação. Não, Isabel chorou. Não, não, não. Não pode terminar assim. Chegamos tão perto. 4 quilômetros, Miguel ofegou. Quase. Liberdade. Você é livre. Agora. Aqui. Nos meus braços. Livre. Miguel levantou mão trêmula. Tocou o rosto dela. Não, volta. Com eles. Promete. Prometo. Vive, vive, livre por nós dois. Miguel, te amo. Isabel, sempre amo. A mão dele caiu. Os olhos ficaram vazios. E Miguel, que tinha nascido escravo, que tinha aprendido a ler escondido, que tinha se apaixonado impossível, que tinha fugido por amor, morreu livre nos braços da mulher que amava, a 4 quilômetros do quilombo, a 4 quilômetros de vida que poderia ter tido. Tão perto, tão longe. Isabel segurou o corpo dele. Não chorou. Não gritou, apenas segurou, como se pudesse mantê-lo no mundo através de força de vontade. Atrás dela, a baronesa falou com voz quebrada. Isabel, deixe ele, vamos para casa, vamos te curar. Vamos esquecer que isto aconteceu. Isabel nem olhou para trás. Nunca vou esquecer e nunca vou voltar. Você é minha filha. Era. Mas essa filha morreu no dia que conheceu Miguel, no dia que entendeu que amor vale mais que ouro, que liberdade vale mais que conforto, que dignidade vale mais que vida. Ela beijou a testa de Miguel. Fechou seus olhos com dedos gentis e se levantou. Virou-se para os pais. Estava coberta de sangue, cabelo despenteado, vestido rasgado, pés ensanguentados. Mas havia dignidade nela que nunca tinha existido em todos seus anos de vestidos de seda e joias. Atirem em mim também, disse ao pai. Se vão me levar de volta à força, terão que me matar primeiro, porque não volto viva. O barão segurou a pistola, mão tremendo. Você está histérica. Quando passar o choque, vai entender que isto foi para seu bem. Você matou o homem que eu amava e acha que foi para meu bem? Isabel riu sem humor. Não há bem possível depois disto. Só há escolha, morrer com ele ou viver sem ele. E se viver, será longe de vocês. Ela se virou para o líder quilombola. Aceita mais uma refugiada? O homem olhou para ela longamente, medindo, avaliando. Quilombo não é vida fácil. Trabalhamos do amanhecer ao anoitecer. Dividimos tudo. Não há criados. Não há luxos. Só há liberdade e comunidade. Pode aguentar isso? Posso.
Sua família vai caçar, vai tentar te levar de volta. Deixa que tentem. E quando tiver fome, frio, medo, quando sentir falta de vida que deixou, muitos fugitivos voltam nos primeiros meses, arrependidos. Não vou me arrepender, porque qualquer vida é melhor que gaiola dourada. E ele olhou para o corpo de Miguel. Me ensinou isso. O líder assentiu lentamente. Então é bem-vinda, mas carrega seu morto. Nós não deixamos nossos para trás, mesmo os que acabamos de conhecer. Isabel ajoelhou-se, tentou pegar Miguel, mas era pesado demais. Estava fraca demais. 2 quilombolas vieram ajudar. Nós levamos, disse um deles. Você caminha, precisa de força para a subida. O barão deu passo à frente. Não vou deixar isto acontecer, não vou deixar você ir. Então atira, mata sua única filha. Adiciona esse sangue ao do homem que já matou hoje. Vê se consegue dormir depois. Isabel, a baronesa gritou. Por favor, somos sua família, seu sangue. Não pode nos abandonar assim. Isabel olhou para a mãe e por um momento, apenas um momento, sentiu dor. Porque apesar de tudo, aquela mulher a amava, à sua maneira distorcida, controladora, sufocante, mas amava. Mamãe, disse suavemente, se me amasse de verdade, deixaria eu escolher minha vida. Mas nunca deixou. Então isto é tanto sua culpa quanto do papai. Virou-se. Começou a subir a encosta. Os quilombolas a cercaram, protegendo, levando o corpo de Miguel em maca improvisada. Atirem! Ordenou o barão a seus homens. Atirem nos negros, peguem minha filha. Mas os homens hesitaram, porque atirar significaria guerra. Guerra com 50 quilombolas em terreno que favorecia eles. E mesmo mercenários mais brutais entendem matemática de sobrevivência. Atirem ou estão despedidos. Ainda assim, ninguém atirou. O capitão Mor aproximou-se do barão. Senhor, deixe ela ir. Não vale arriscar 20 vidas. Podemos caçá-la depois, quando estiver sozinha, quando baixar a guarda. Não, agora! Mas já era tarde. Isabel e os quilombolas tinham desaparecido na mata, subindo para a serra, para o quilombo, para a liberdade. O barão ficou parado na encosta, pistola ainda na mão, sangue de Miguel ainda fresco no chão. Tinha vindo caçar sua filha, recuperar sua propriedade, e havia perdido ambas, matado um, afastado a outra para sempre. A baronesa desabou no chão, soluçando. Minha menina se foi. O barão não chorou. Homens como ele não choravam, apenas ficavam parados, vazios, enquanto o mundo que conheciam desmoronava. 3 semanas depois, no quilombo da Bocaína, Isabel enterrou Miguel, não em cemitério de escravos sem nome, mas em lugar de honra. Com lápide simples que os quilombolas fizeram de madeira, Miguel nasceu. Escravo morreu livre, 1834, 1856. Amado. Ela visitava o túmulo todo dia, falava com ele, contava sobre sua nova vida, porque era vida nova, completamente diferente. Acordava às 5 da manhã com todas as outras, trabalhava na roça, plantando, colhendo, carregando. Suas mãos, que nunca tinham segurado nada mais pesado que leque, desenvolveram calos. Seus músculos, fracos de anos de inatividade, ficaram fortes. Comia farinha simples, dormia em esteira no chão, usava roupas remendadas e era mais feliz do que tinha sido em 18 anos na casa grande, porque era livre. Livre para acordar quando quisesse, mesmo que escolhesse acordar cedo para trabalhar. Livre para falar o que pensava, sem medo de punição. Livre para ler qualquer livro que conseguisse encontrar. Livre para ser simplesmente Isabel, não Sinhazinha, não filha do barão, não noiva de Visconde, apenas Isabel. Os quilombolas a aceitaram lentamente. No começo havia desconfiança. Era moça branca, de família de senhores de escravos. Como confiar? Mas ela provou valor.
trabalhando tão duro quanto qualquer um, nunca reclamando, nunca pedindo privilégios e ensinando, porque ela sabia ler e escrever fluentemente em português e francês. Então ensinou crianças primeiro, depois adultos que queriam aprender. Sentava sob árvore grande no centro do quilombo e ensinava letras, palavras, frases. Liberdade não é só fugir de correntes, dizia. É saber ler contratos, é saber quando te enganam, é poder escrever sua própria história. E lentamente a desconfiança virou respeito. Respeito virou aceitação. Aceitação virou pertencimento. Isabel encontrou família, não de sangue, mas de escolha. 6 meses depois, junho de 1856, era dia em que Isabel deveria ter casado com Rodrigo. Deveria estar usando vestido de renda importada, caminhando até altar em igreja decorada, prometendo obedecer homem que não amava. Em vez disso, estava em quilombo, plantando feijão, suada, suja e livre. À noite, sentou-se ao lado do túmulo de Miguel. Era hoje, disse, meu casamento. Você acredita que já faz 6 meses? 6 meses desde que te perdi. O vento soprou suavemente pelas árvores. Às vezes me pergunto se valeu a pena. Se 4 dias com você valeram todo o sofrimento depois, e toda vez, a resposta é sim. 1000 vezes sim, porque aqueles 4 dias foram mais verdadeiros que 18 anos anteriores. Pausa. Você me ensinou que liberdade não é conforto, não é segurança, não é ouro. Liberdade é escolha, é dignidade, é poder olhar no espelho e reconhecer pessoa que olha de volta. Tocou a madeira da lápide. E eu te prometo, vou viver tão intensamente que vai valer por nós dois. Vou ensinar crianças a ler, vou plantar comida, vou construir casas, vou fazer deste quilombo tão forte que nenhum barão consiga destruir. E cada coisa que fizer, lágrimas desceram. Cada coisa, vou fazer pensando em você, no homem que amei, no homem que me mostrou o que significa ser verdadeiramente livre. 20 anos depois, 1876. Isabel tinha 38 anos, cabelos começando a grisalhar, rosto marcado por sol, mãos calejadas de décadas de trabalho, mas olhos brilhando com vida que nunca tiveram quando era moça rica em Casa Grande. O quilombo tinha crescido. 200 pessoas agora. Crianças que ela tinha ajudado a ensinar agora eram adultos. Adultos que ela tinha ensinado a ler, agora ensinavam outros. E havia escola. Pequena. Simples. Mas real. Escola Miguel. Nomeada em homenagem ao homem que tinha morrido por liberdade. Isabel era professora principal, ensinava leitura, escrita, aritmética e história, especialmente história. História que livros não contavam. História de resistência, de quilombos, de escravos que se recusaram a aceitar correntes. História de Miguel. Ele nasceu escravo, contava as crianças, mas recusou morrer escravo. Escolheu viver, mesmo que por tempo curto, como homem livre. E essa escolha importa, porque cada um de nós faz escolhas todo dia, aceitar ou resistir, curvar ou ficar de pé. E vocês, olhava para cada rostinho, vocês nasceram livres, mas liberdade não é presente, é responsabilidade. Usem bem. 1888, Lei Áurea. Isabel tinha 50 anos quando soube que a escravidão tinha sido finalmente abolida no Brasil. Último país nas Américas a fazê-lo, 354 anos depois de começar. Sentou-se ao lado do túmulo de Miguel, agora bem cuidado, com flores sempre frescas. Acabou, disse. Oficialmente acabou. Não há mais escravos no Brasil. Todas as correntes foram quebradas, legalmente pelo menos. Pausa. Você morreu 32 anos antes de ver isto, mas ajudou,
Sua vida, sua curta e corajosa vida, foi parte disto. Porque cada pessoa que escolheu resistir, cada pessoa que escolheu fugir, cada pessoa que disse não ao sistema, todas contribuíram. Gotas d'água que eventualmente se tornaram tsunami. Tocou a lápide como fazia todo dia. E eu vivi para ver, vivi para ensinar, vivi para plantar sementes de liberdade em mentes jovens. Fiz o que prometi, vivi por nós dois. 1895. Isabel morreu aos 57 anos, de febre, pacificamente, cercada por comunidade que a amava. Suas últimas palavras foram: Miguel, já vou. Foi enterrada ao lado dele, sob árvore grande, com lápide que dizia: Isabel Tavares da Silva, filha de barão, escolheu ser livre, 1838, 1895. Amada e na Fazenda Resgate, que tinha sido vendida anos antes, depois que café entrou em declínio, havia rumores. Rumores de que, às vezes, em noites de lua cheia, podia-se ver dois fantasmas caminhando pela antiga biblioteca. Uma moça loira, um homem negro, conversando, rindo, livres finalmente. Nem todos acreditavam nos rumores, claro, mas os escravos, agora libertos, acreditavam. E contavam a história de Isabel e Miguel, do amor impossível que desafiou o mundo, da fuga que quase deu certo, do sacrifício, da escolha. Contavam para seus filhos, que contaram para seus filhos, que contaram para os deles, e a história nunca morreu. Porque algumas histórias não podem ser enterradas, algumas histórias se recusam a desaparecer, assim como algumas pessoas se recusam a viver em correntes.